Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Frente fria perde força, carioca some das ruas e prefeitura diz que o pior já passou. O fato é o seguinte, nós nos preparamos muito melhor dessa vez. 11 meses sem Marielle. A falta de respostas para o crime surpreende os familiares. É difícil imaginar, que está se chegando um ano e não tem uma solução. A arte brasileira mais pobre. Morre aos 96 anos a atriz, cantora e diretora Bibi Ferreira. Não saia daí, a gente volta já. Acompanhe as sessões plenárias da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de terça a quinta-feira de 2 às 6 horas da tarde. Aqui os vereadores usam a tribuna para falar de temas ligados à cidade e também apresentam, discutem e aprovam projetos de lei de interesse da população carioca. Não perca as notícias do Legislativo Municipal aqui na Rio TV Câmara. Não foi o temporal esperado pela prefeitura. Mesmo assim, ruas ficaram alagadas. Houve queda de árvores e cortes de luz. O Câmara Rio Notícias começa com a reação das autoridades às últimas chuvas. O prefeito Marcelo Crivella disse que o pior já passou e afirmou que a cidade segue em estágio de atenção. Os danos causados pelas chuvas nessa época do ano já são velhos conhecidos dos cariocas. Pontos de alagamentos, quedas de árvores e a falta de energia em alguns bairros da cidade voltaram a deixar os moradores em estado de alerta. O prefeito da cidade disse que conseguir prever a frente fria que chegou na madrugada dessa quarta-feira foi fundamental para planejar ações com 10 mil homens de vários órgãos da prefeitura. O último temporal, quer dizer, aquele que da semana passada, a gente teve formações que não mandaram muito aviso, né? Elas surgiram, foram duas e pegou todo mundo de surpresa. Essa agora era uma frente fria, ela se aproximava da cidade, então a gente pôde fazer aquela preparatória cronológica. Olha, falta 3 dias, olha, falta 2, falta 1, vamos tirar a criança da escola. O fato é o seguinte, nós nos preparamos muito melhor dessa vez. O prefeito da cidade lamentou que problemas como a falta de energia continuem ocorrendo depois de fortes chuvas, causando transtornos para os cariocas. Segundo o prefeito Marcelo Crivella, é preciso que uma lei aprovada na Câmara Municipal em 2011, que determina que os cabos aéreos de distribuição de energia passem a ser subterrâneos, seja cumprida para resolver os problemas de queda de energia durante os grandes temporais na cidade. Em 2011, a Câmara dos Vereadores votou o nosso plano da cidade. E, naquela ocasião, se decidiu que as linhas aéreas de distribuição de energia deveriam ser enterradas. Uma decisão da Justiça que nós lamentamos profundamente. Impediu que a decisão soberana da Câmara, representante magna do povo, não fosse cumprida. Portanto, de 2011 até 2019, nós perdemos 8 anos. Se a gente tivesse feito um pouquinho a cada ano, nós não teríamos tanta falta de luz. O apelo que eu faço é o seguinte, é que a Justiça permita que a Câmara dos Vereadores legisle e que essa lei seja cumprida por todos. Para o secretário da Casa Civil, Paulo Messina, a prefeitura vem buscando melhorar cada vez mais as ações para prevenir danos e riscos à população, mas que a cidade necessita de investimentos para resolver problemas crônicos que se repetem a cada chuva de verão. Nós estamos prevendo ter uma suplementação para chegar num total de 100 milhões. Hoje a gente tem em torno de 78. Né? A ideia é chegar a 100 milhões de reais. O prefeito pediu um estudo, solicitou um estudo para fazer na região da Praça Santos Dumont, por conta das cheias que sempre a gente tem ali na Jardim Botânico. Agora é importante entender, por exemplo, algumas regiões que cronicamente enchem, como Catete ou Rio das Pedras, elas não têm, a questão não é a prevenção de enchente, você não tem como prevenir enchente ali, é a obra. Tem que fazer uma obra grande ali, né? Tirando essas situações específicas, Catete, Rio das Pedras, Muzema, nós temos para essa verba de 100 milhões, ela vai atender de fato a cidade toda. As escolas do município não funcionaram na parte da tarde. Nas ruas da cidade, o que se viu nesta quarta-feira foi um movimento bem menor do que nos dias normais. Foi uma quarta-feira atípica. As escolas públicas não funcionaram.
Com medo do temporal previsto pela meteorologia, muita gente ficou em casa ou preferiu usar o transporte público. Vias normalmente que têm trânsito pesado, como a Avenida Brasil, estavam bem mais tranquilas. E quem foi trabalhar saiu mais cedo, com medo da chuva anunciada para o final do dia. Indo agora mais cedo por causa do horário que está prevista a chuva e vamos, que a Avenida Brasil é perigosa, né? Muito lixo, muita coisa que joga, com o tempo, tudo pode acontecer, né? Com quanto tempo de antecedência o senhor está saindo do trabalho? Estou saindo com 1h30 de antecedência. Para os motoristas, o risco das enchentes é constante, já que os ônibus passam por vários bairros e muitos vão para outros municípios. Já peguei enchente de a água chegar no chão do ônibus. E aí, como é que faz? Aí, nesse caso, tem que desligar o carro e esperar a empresa vir para não danificar o veículo. Na região da Central do Brasil, o movimento também foi menor. Quem usou o trem disse que os vagões estavam mais vazios. O parador tá sim, mais vazio. Normalmente você usa o trem todo dia? Sim, eu uso o trem todo dia. Hoje estava um pouco mais vazio? Sim, estava um pouco mais vazio. Vanessa, que trabalha aqui todos os dias, das 2 da tarde às 10 da noite, diz que a chuva produziu bem menos lixo do que era esperado. Hoje foi diferente, está bem melhor hoje, com certeza, bem melhor. De acordo com a Prefeitura, até as 3 da tarde desta quarta-feira foram registradas 57 ocorrências relacionadas à chuva, 37 sobre bolsões d'água e 20 relacionadas a quedas de árvore na capital. Até o fim do dia, as regiões mais atingidas pela chuva foram a Zona Norte e o centro do Rio. O site da Defesa Civil está orientando a população sobre pontos de apoio em 100 comunidades com áreas de risco. De acordo com o sistema Alerta Rio, a frente fria perdeu força e choveu bem menos do que estava previsto. E nesta quinta-feira, o sol deve se revezar com pancadas de chuva. A morte de Marielle Franco completa 11 meses nesta quinta-feira. A Anistia Internacional e familiares da vereadora voltaram a criticar a falta de respostas para o crime. A Anistia Internacional apresentou um levantamento que eles chamaram de Labirinto do caso Marielle. Esse material mostra possíveis contradições relacionadas às investigações. 11 meses depois, a gente atualizou esse labirinto com novos pontos críticos identificados, com falas das autoridades que a gente considera inconsistentes e fizemos uma lista de mais de 20 perguntas que as autoridades devem, com urgência, responder para que esse caso seja solucionado e saia desse labirinto. As perguntas tratam de temas como disparo e munição, a arma do crime, os carros e aparelhos eletrônicos usados pelos criminosos, as câmeras de segurança, procedimentos investigativos, a responsabilidade e a competência das investigações, o acompanhamento externo e o andamento das investigações. Essas perguntas formuladas pela Anistia foram criadas a partir de matérias publicadas pela imprensa. A polícia continua sem dar nenhuma informação sobre o caso, alegando que a investigação está em sigilo. Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos no dia 14 de março do ano passado, após a parlamentar sair de uma agenda pública. O Ministério Público acredita que a grilagem de terras possa ser um dos motivos das mortes. Os pais de Marielle lamentaram a demora na solução do caso. Se nós vivemos numa democracia, como se é falado, essas pessoas não podem ter sua voz calada. E quando tem sua voz calada, as autoridades têm que dar uma resposta para a família e para a sociedade para que isso não fique impune e gere outros acontecimentos como esse que aconteceu no covarde assassinato da Marielle. É doloroso para a gente, até para você responder como mãe. Será que você sabe alguma coisa? Não, a gente não sabe, a gente sabe só o que vem, né, em público, a gente tem acompanhado, tem cobrado. Né? Mas não tem nada que fazer assim para ele. Tem esse fulano aqui que está envolvido diretamente. Nós não temos isso. Então é difícil imaginar, né, que está se chegando um ano e não tem uma solução. O vereador Marcelo Siciliano, um dos investigados, já prestou depoimentos e negou a participação no crime. Ele postou um vídeo em suas redes sociais elogiando a atuação da Anistia Internacional. Eu sou, junto com a família, com certeza, o maior interessado que isso tudo se resolva e que esse caso seja concluído com as pessoas realmente que merecem ser punidas, descobertas. Muito obrigado, Anistia Internacional. Muito obrigado pelo apoio de vocês, muito obrigado pelo empenho e muito obrigado pelos questionamentos. Vamos aguardar
a resposta e, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Então, estou dividindo isso com vocês, que é um motivo de muito otimismo para mim, que eu preciso ter minha vida de volta, quero ter minha vida de volta e tenho certeza que através dessas forças que estão somando para que tudo seja resolvido de forma correta, eu vou ter minha vida de volta já já. Depois da tragédia no Ninho do Urubu, a Polícia Civil interditou o alojamento das categorias de base do Botafogo, no estádio Caio Martins, em Niterói. Os policiais encontraram rachaduras nas paredes e problemas na fiação elétrica. Os jovens foram transferidos para a sede de General Severiano. O Fluminense também corre risco de ter o centro de treinamento na Barra da Tijuca interditado. O local não está regularizado junto à Prefeitura e o Corpo de Bombeiros. E a arte brasileira está de luto. Morreu nesta quarta-feira, no Rio, Bibi Ferreira. Maior mito do teatro musical brasileiro, Bibi Ferreira morreu em casa na zona sul do Rio, aos 96 anos. Ela será cremada como era seu desejo. Atriz, cantora, compositora e diretora, ela viveu num tempo em que a profissão de atriz sequer era regulamentada. Nos anos 90, Bibi dividiu o palco com Liza Minnelli, em Nova York. A primeira-dama se despediu dos palcos há 5 meses. Bibi esbanjou afinação e competência até os 96 anos, em canções de Edith Piaf, como L'Envie Rose. Il me l'a dit, la journée pour la vie. O velório de Bibi Ferreira acontece nesta quinta-feira no Teatro Municipal, palco onde sempre brilhou, a partir das 10 da manhã. O Câmara Rio Notícias fica por aqui. Obrigado pela companhia e até amanhã.